Bom dia! Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital e hoje vamos falar, é claro, das decisões dos bancos centrais da semana passada e os reflexos disso nos mercados acionários. Também vamos falar aí da economia americana, que vem mostrando sinais de desaceleração, e do ouro, que segue fazendo máximas históricas e muita gente que acha que já passou o bonde, né, pode ficar surpreso com algumas informações importantes. E claro, né, se você já é assinante do canal, já segue o canal há bastante tempo, deixe seu curtir, deixe seu like, isso ajuda bastante o nosso engajamento aqui. E claro, se você é novo, ao final, se gostar, também deixe sua curtida. Bom, como já é de praxe, vamos iniciar aqui os nossos slides. E para a gente começar falando um pouco de Brasil, esse gráfico aqui mostra a expectativa da inflação para 2025, 2026, 27 e 28. E aqui, né, a meta de inflação é 3%. Então, notem, né, que normalmente a expectativa aí gira em torno de 13,5%, mas, né, a disparada, principalmente de 2024 para cá, nas expectativas é muito relevante. E do final do ano passado para cá, principalmente olhando para 2025, a expectativa é de uma inflação de 5,66%. Só que o grande ponto, claro, agora que deu uma arrefecida, né? Ele chegou a fazer uma curva justamente, né, pelas taxas de juros super elevados, né? Então, aqui até tá mostrando nesse pontilhado o início do ciclo, né, de aperto monetário, que foi quando o Banco Central começou a erguer a taxa de juros de forma mais expressiva novamente. Porém, né, a gente vê que 2026 já está acima da meta, inclusive muito próximo da banda, né, de tolerância da meta de inflação. E aí 2027 também e 2028 também. Então, 28 já começou a subir, mostrando que mesmo com essa taxa de juros super alta que a gente está tendo hoje no Brasil, a expectativa é que a gente tenha ainda uma inflação alta por um período um pouco mais prolongado. Em termos de decisões do Banco Central, aí eu vou usar a palavra aqui, felizmente o Banco Central seguiu em linha com o que o mercado financeiro esperava. Infelizmente, é uma taxa de juros muito, muito, muito alta e que visa, né, obviamente, desacelerar a economia e gerar também uma retração da inflação. Porém, né, a gente tem que sempre levar em consideração que o Banco Central está trabalhando para frear a economia de um lado e o governo, por incentivo fiscal, vem fazendo um esforço para acelerar a economia por outro lado, né? O próprio, agora, digamos assim, programa que foi aprovado, né, em relação ao saque FGTS, que agora não vai mais ser saque FGTS, vai ser um empréstimo em desconto em folha, uma coisa realmente muito, muito, muito estranha e que vai, digamos assim, em sentidos opostos, né? Tem o Banco Central tentando frear a economia por um lado e o governo incentivando o consumo, que obviamente gera inflação, né, por outro lado. Sem falar, né, na peça orçamentária, que está extremamente otimista, considerando aí uma arrecadação muito relevante para esse ano, né, que tende a ter algumas surpresas, principalmente por uma desaceleração econômica, e por outro lado, né, a gente vê as despesas aumentando, e as despesas obrigatórias chegando em um patamar acima de 90%, por volta de 93%, que deixa uma margem de apenas 7% para programas discricionários. Então, realmente está bem complicado, a situação fiscal do Brasil só piora ano após ano e a gente vê essas estratégias, esses caminhos de assim, opostos, né, em relação ao que o governo vem fazendo e o que o Banco Central vem fazendo. Antes era, né, o Campos Neto que estava fazendo barberagens e coisas assim. Agora, né, felizmente, o Galípolo, vou usar aqui uma aspas bem grande, né, está fazendo essas mesmas barberagens, né, que o governo comenta, mas, né, felizmente isso é o caminho que tem que ser tomado, pois a inflação brasileira ainda está num cenário, né, de descontrole e esses programas governamentais só tendem a aumentar isso ainda mais. Então, a expectativa ainda é de mais duas altas de juros. Uma é dada como certa pelo Banco Central, que é a da próxima reunião no mês de maio, que eles devem subir 0,5%, e na reunião do 6, né, que seria de junho, mais 25%, então 0,25%. Então, chegando aí num patamar de 15% ao final de 2025, provavelmente, essa será a taxa terminal desse ciclo de aperto.
Porém, né, tudo depende de como esses incentivos ao consumo vão se dar e o quanto isso vai refletir na inflação. Então, hoje o mercado financeiro está aceitando esse patamar de 15% como algo tranquilo, né, em relação ao controle da inflação. Então, vamos ver se de fato isso vai se concretizar. Mas, felizmente, de novo, eu vou salientar isso aqui com bastante ênfase, o Galípolo e o corpo técnico do Banco Central vem fazendo um trabalho técnico. Eles vêm realmente tomando decisões com base no que as estatísticas e o mercado financeiro apontam. E o reflexo, né, também, por um lado positivo, reflete na nossa moeda, que vem aí fazendo fundos. No final da semana aqui até peguei um gráfico desatualizado, mas ele é importante para mostrar uma linha de suporte que a gente tem aqui no patamar de 5,60, 5,64, né, nesse range. Agora, no final, nos últimos 2 dias da semana ali, tivemos uma alta, o dólar chegou a bater 5,72, 5,73 novamente. Então, a gente vê uma perna de alta aqui pequena, né, mas ainda num patamar de consolidação. Mas essa linha de suporte que é realmente bem importante a gente ver. Se romper um patamar de 5,60, aí a gente provavelmente vai ver o dólar buscando aí patamares mais baixos. Não é o cenário que a gente vê hoje, mas pelo aumento da atratividade, né, por meio do aumento da taxa de juros e possivelmente no futuro, a gente vai falar ali logo na sequência, o corte de juros nos Estados Unidos, o carry trade, o diferencial de juros brasileiro em relação aos Estados Unidos, aumenta e isso torna, né, a nossa moeda atrativa em relação ao carrego, né, de taxas, o diferencial entre a taxa americana e a taxa brasileira. Então isso pode fortalecer a nossa moeda no curto prazo. Lembrando que isso é apenas, né, capital especulativo e não traz de fato valor, investimentos e estrutura para o país. Então é um capital especulativo, no curto prazo isso é bom, mas para médio e longo prazo isso é irrelevante e até certo ponto chega a ser ruim. A gente vê, né, os estrangeiros, que é essa linha amarela, reduzindo as apostas na alta do dólar, porém ainda estão apostando na alta do dólar e na desvalorização do real. Isso geralmente é um movimento de hedge. Quando o investidor vem, ele acaba fazendo algum tipo de hedge nesse sentido. E os fundos locais, que estavam muito fortes, apostando na queda do dólar no final de 2023, foram zerando essa posição ao longo de 2024, chegaram a apostar na alta do dólar e agora, né, estão num patamar neutro. Então, os fundos locais num patamar neutro. E na Bolsa de Chicago, a gente vê aqui, né, um patamar recorde, né, chegando aqui no patamar recorde histórico, agora uma pequena redução, mas ainda uma aposta na valorização do real. Eu gosto de olhar sempre a Bolsa de Chicago, porque lá eles acabam tendo, eu até brinco assim, geralmente eles estão na ponta certa. Quando há um movimento de valorização do dólar, eles estão na ponta certa, que foi o caso do final do ano passado, e agora a gente vê eles de novo na ponta correta, quando eles estão apostando na valorização do real. Então, eu sempre olho muito para a Bolsa de Chicago para entender um pouquinho das tendências. Então, por esta ótica, a gente ainda vê, né, uma pressão aí vendedora em termos de dólar versus real e o real se valorizando frente ao dólar. Mas nada impede disso reverter de forma muito rápida. A gente já viu isso acontecer por muitas vezes, retroalimentando o movimento e fazendo esse movimento aí ser bem exponencial. Então, hoje é um cenário aí favorável para a nossa moeda e também para a nossa bolsa. Então, notamos aqui que março praticamente todo a gente está vendo um fluxo positivo para a Bolsa Brasileira. Não é um volume absurdo, tá, gente? Inclusive é menor do que o volume que a gente viu no meio do ano passado e muito menor do que a gente viu no final de 2023. Então, agora... Mas que bom, normalmente o início do ano, se vocês pegarem aqui ele já está pegando, mas de fevereiro, abril, janeiro, fevereiro, ali meio de janeiro até abril tende a ser sazonalmente ruim para a nossa bolsa. Então, muitos players acabam realizando lucros, entram no final do ano, que é um momento favorável da nossa bolsa, e acabam saindo no início do ano. Então, a gente não viu esse ano, até porque o final do ano passado foi muito ruim para a bolsa, e aí a gente está vendo aí um fluxo entrando de maneira ainda muito tímida, mas um certo fluxo aí de investidores estrangeiros na bolsa brasileira. E o reflexo disso é que, basicamente, do primeiro pregão do ano até agora, a gente vê uma alta aí de 11,69% na Bolsa Brasileira, o que é um patamar aí de alta bem relevante, colocando como uma das bolsas que melhor performaram no ano de 2025 até então. Então, isso é até surpreendente, porque a gente sabe que o nosso ambiente interno
seja ele econômico, seja ele fiscal, seja ele dos mercados, não tinha grandes otimismos, grandes cenários, né? Então eu entendo que sim, a Bolsa Brasileira estava muito, 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 muito barata, a gente falou disso inúmeras vezes aqui, e agora, né, a gente está vendo essa convergência de preço acontecer, onde ainda, mesmo, né, com essa alta de 11,69%, a gente ainda vê a Bolsa Brasileira em patamares de preço sobre lucro, né, que é uma métrica de valuation, ainda extremamente atrativo e considerada ainda muito barata. Então, mesmo com essa alta de 11,7% no início do ano. Então, realmente, a gente pode aí esperar um ano, né? Se tiver dentro de uma normalidade, uma coisa mais tranquila. Claro que a gente sabe que tem muitas possibilidades, muitas fragilidades nesse movimento, inclusive, né, algo que não depende de ninguém, de nenhum empresário, de nenhum investidor brasileiro, que são questões como a geopolítica brasileira em relação ao posicionamento com o Donald Trump e toda a turma lá nos Estados Unidos. Então, isso pode, né, do dia para a noite, mudar muito esse cenário que a gente está vendo. Mas, até então, a gente pode ficar feliz porque a Bolsa Brasileira vem performando muito bem. Seguindo, né, a gente tem aqui a parte da camada de sentimento, num patamar de muito, muito, muito otimismo, o que normalmente é um cenário de risco, né? A gente pode ver, né, que bom, né, para curto e curtíssimo prazo isso pode trazer ainda mais altas em relação ao Ibovespa, mas para médio prazo, quando a gente vai lá nos extremos, a tendência é de ter alguma correção. Então, ainda, né, olhando para curtíssimo prazo, isso é uma pressão para alta, mas olhando médio e longo prazo, isso aí pode ter algum reflexo de alguma reversão. Em relação aos Estados Unidos, a gente também teve a decisão de manutenção da taxa de juros americana e segue, né, para as próximas 2 reuniões a mesma sinalização. Então a gente vai ter um consenso, né, a partir de junho, mas com mais certeza para julho, mas já boa parte do mercado, né, praticamente já acima de 50% aqui, já dá para se dizer que é um consenso. Então a gente tem aqui acima de 50% dos investidores colocando, né, a perspectiva da reunião de junho como o primeiro corte para esse ano. E chegando lá no final do ano com praticamente 3 cortes. Então, espera-se aí 3 cortes de 0,25 numa taxa final aí de algo em torno de 3,66 para esse ano nos Estados Unidos. O Banco Central, né, as declarações do Jeremy Powell, deixam entender que o Banco Central americano está incerto. Eles não sabem se vão fazer cortes ou não. Então, esse nível de incerteza em relação ao movimento é um dos maiores aí dos últimos anos, somente comparável com o que foi ali pré-correção da pandemia. Então, pós-pandemia, falei pós-pandemia. Então, ali eles têm um grau de incerteza muito grande, assim como hoje. Não se sabe exatamente para que lado o Banco Central americano vai ir. Eles estão optando por manutenção, porém, né, o que a gente vai falar agora é da desaceleração econômica americana, que provavelmente vai forçar o Banco Central a cortar juros e cortar de forma rápida. Tá? A gente já viu isso inúmeras vezes, eu não botei aqui o histórico, mas de vez em quando eu boto, né, para a gente dar uma olhada. Mas quando vem uma recessão, o Banco Central americano tende a agir rápido para reanimar a economia. E a gente vê aqui, né, o anúncio de corte de empregos muito forte no início de 2025. Um dos fatores é a questão governamental, né? O governo americano sendo aí um grande player aí nesse sentido de corte de vagas de trabalho. Então, isso tem puxado a estatística para cima, mas não é só isso, né? Outros estados, né? Até se a gente olha as estatísticas por região, Washington é um dos estados que mais teve demissões de todos. Então, né, tem a ver com essa questão do governo. Mas, além disso, né, algumas coisas vêm chamadas a muita atenção. Os americanos estão aí tendo muita dificuldade de pagar, né, os seus leasings, os seus financiamentos de carro através aí, digamos assim, de alavancagem. Né? Quando a gente pega uma estatística desde 1994, nós tivemos alguns picos, né, geralmente coincidentes com grandes crises. A gente teve a crise de 2008, que iniciou aqui, e a gente pode ver que chegou ali por volta de 5%. Teve a crise do Covid, chegou ali também próximo a 6%, e agora a gente está no momento sem crise, e a gente está vendo aqui os pagamentos aí
dos leasings, né, dos empréstimos para compra de carro, chegando no patamar acima de 6%, e nem está tecnicamente em recessão ainda, né? Então, esse fator é um fator bem crítico e a gente tende a ver isso aumentar se continuar essa desaceleração econômica nos Estados Unidos. Outro fator é a questão do valor das casas pela questão dos ganhos, né, do wage ratio, né? Basicamente, é o preço das casas pelo salário das pessoas lá nos Estados Unidos, né, em patamares comparáveis apenas com o período de 2008. Então, a gente chama do affordability, né, capacidade de compra, está muito ruim. E agora, né, a gente vê o indicador de buy conditions, né, as condições de compra, num patamar recorde negativo. Isso tem a ver com taxas de juros, com salários, com endividamento, uma série de questões são levadas em consideração e a gente nem chegou numa recessão ainda. Então, notem que em momentos de grandes picos foi justamente durante uma recessão, lá na década de 70, depois início da década de 80, a gente teve alguns picos ali, início da década de 90, até na crise de 2008, a gente vê que a condição de compra não foi tão afetada, até porque lá a taxa de juros era muito mais baixa do que hoje e a economia americana estava iniciando uma perna de desenvolvimento. Então agora a gente pode ver um cenário muito mais parecido com o que a gente viu na década de 80 em relação à questão das casas nos Estados Unidos. Em relação ao mercado acionário, vamos lá. Se houver essa recessão que a gente está comentando aqui, a gente está falando que existem elementos já colocando muito em evidência, né? Inclusive o próprio Federal Reserve da Louisiana coloca, né, no GDP Now, né, uma perspectiva de uma queda de 3% no PIB americano, o que é impressionante, né? E isso aí pode afetar diretamente, né, essa questão da recessão. Quando a gente olha para um cenário do S&P 500 em um momento de recessão, é essa linha preta aqui, essa linha azul aqui. Notem que a gente está num cenário muito parecido, né, de movimento, e a partir desse ponto aqui, né, segue, né, uma correção ainda maior, levando até 200 dias após o topo de mercado. Então, aqui esse pontinho aqui é o topo do mercado e as grandes correções. Quando a gente vê uma correção de mercado com um drawdown acima de 10% e não coincide com uma recessão, a gente já vê logo uma recuperação. Então, essa dinâmica agora é a grande incógnita. Vamos ter recessão nos Estados Unidos ou não? Tudo indica que sim, inclusive o próprio Banco Central americano falando nesses termos. E o que mais, digamos assim, nos parece é que o próprio Donald Trump e as suas estratégias também estão procurando gerar essa recessão lá nos Estados Unidos com viés de cortar juros, também rolar a dívida, que é uma dívida aí acima de 9 trilhões para ser rolada nesse ano. O S&P 500 rompeu, né, a barreira da linha de suporte da média móvel de 200 dias, era uma média móvel muito importante, né, de tendência, e isso aí tem, né, um efeito muito importante psicologicamente falando para os mercados, porque mostra que, cara, foi rompido uma resistência, foi buscado, né, um patamar mais baixo e uma correção de mercado é esperada. Então, notem também que as empresas, o percentual de empresas que está acima da média móvel de 200 dias caiu, tá? Então, caiu para menos de 50%, algo em torno de 42%, e quando a gente fala aqui no patamar de 40%, ele é um bom gatilho para desencadear uma correção mais forte. O patamar de 20% já é um patamar que a gente diz que é crítico, que é quando de fato um bear market está formado e em curso. Então, ainda não estamos nesse cenário mais extremo, mas sim, né, a gente vê uma queda bem relevante, um rompimento na média móvel de 200 dias. Esses canais de alta, eles são muito importantes porque eles são, a gente chama do momentum. É quando tu tem um movimento, né, um bull market de fato. E a gente viu esse rompimento lá no final de 2021, que culminou no bear market de 2022, e também vemos isso agora, a gente está vendo esse mesmo rompimento desse canal de alta. O que puxou esse rompimento? Um dos principais pontos foi a performance das Magnificent Seven, que é aquelas 7 maiores empresas do S&P 500. O próprio S&P 500 caiu 3%, só que se tu for pegar todas as outras empresas, além das Magnificent Seven, elas performaram 1% no ano. Então, elas foram muito melhor do que as Magnificent Seven.
Então, isso é uma questão interessante, porque no passado foi o oposto. Essas empresas foram muito mal e esse ano aí a gente está vendo essa reversão. Se houver um sell-off mais forte ainda nas Magnificent Seven, a gente pode ver aqui uma correção, aí sim, né, desencadeando chamadas de margem, vendas, né, de forma mais descontrolada, também nessas outras 493 empresas, puxando o índice para baixo. Uma coisa interessante de comentar é que os fund flows, né, ou seja, o fluxo de entrada ou saída de capital em relação aos estrangeiros nos Estados Unidos está um dos períodos mais negativos de todos os tempos, comparado com março de 2020, março de 2023 e agora março de 2025. Então, notem que há uma certa restrição em relação ao mercado americano, principalmente por parte dos estrangeiros. Mas quando a gente olha, né, para o mercado como um todo, a gente está vendo aqui uma das maiores inflows, uma entrada, né, de capital na Bolsa Americana, somente comparável com janeiro de 21, setembro de 22, que foram aí inícios de grandes bull markets. Então, há essa dicotomia e deixa a gente, inclusive, aí um pouco incerto em relação ao que vai acontecer. Eu ainda procuro me basear muito na perspectiva que a gente tem de uma recessão à frente, olhando para um estudo como esse, nos mostra aí que sim, há um perigo muito grande de uma correção mais forte no S&P 500, e isso, né, coloca que até o gráfico fala o buy in the dip, que é um conceito de comprar nas quedas, né? Teve uma queda acima de 10%, tem que comprar. E isso nem sempre é válido, né? Teve muita gente que perdeu muito dinheiro durante a pandemia, justamente por fazer isso aí de uma forma descontrolada e sem uma estratégia, e aí isso gerou ou diminuiu os ganhos futuros, ou gerou até mesmo um prejuízo no curto e médio prazo. Aí, por que eu trouxe essa questão, né? Porque, querendo ou não, esse Cumulative US Equity Fund Flows, que é os fundos, né, as entradas de fundos no S&P 500, eles ainda estão num patamar de hype. Então, quando a gente olha, né, essas ondas de entrada e saída de capital, a gente está num período de hype. E, normalmente, esses períodos de hype antecipam grandes correções do mercado acionário. Então, já começou a correção aqui, mas nós ainda não tivemos uma saída de capital mais relevante, o que retroalimenta o movimento de queda. Então, as pessoas ainda estão otimistas, mandando mais dinheiro para a Bolsa para comprar, né, sustentando essa posição. Então, a gente está num período que a gente pode falar tecnicamente que é um período de defesa de patamar. Então, provavelmente os compradores dessas zonas de pico estão defendendo o patamar aí de suporte. Então, isso aí já necessita, né, uma injeção de capital nas posições. Então, provavelmente a gente está vendo uma batalha entre a força vendedora, que é muito relevante, e também, né, os comprados que estão defendendo suas posições. Por isso, o fluxo ainda está positivo e a gente vê um hype em relação ao fluxo. Agora já transacionando de assunto, né, a gente fala um pouquinho aqui, bem brevemente, dos bonds. Então, nós tínhamos também uma linha de suporte ascendente dos bonds, né, dos Treasuries bonds dos Estados Unidos, olhando aí, né, os futuros, e a gente teve um rompimento, né, no final ali de 2021 para 2022, e quando começou o movimento, né, de alta lá fora, e isso teve, né, um impacto grande, e a gente vê essa consolidação num patamar lá do início da década dos anos 2000. Então, atualmente, muito descontado. A gente pode dizer que os Treasuries bonds dos Estados Unidos estão muito descontados. E quando comparados, né, com a performance relativa ao ouro, né, o ouro dividido pelo TLT, que são os títulos de longo prazo dos Estados Unidos, vocês podem ver que é uma correlação muito direta com os gastos do governo. Então, a gente vê os gastos do governo aumentando de forma exponencial, e o Gold to TLT Ratio, a gente vê aqui também puxando. Então, o ouro vem performando positivamente e o mercado de bonds vem caindo. Então, isso gera um efeito, né, no indicador positivo em linha com os gastos governamentais. Para quem acredita nesse tipo de correlação e acompanha, a gente sabe, né, que os gastos governamentais americanos seguem aumentando, apesar do próprio Donald Trump estar fazendo um esforço muito grande de redução. Porém, existem, né, alguns fatores que ele não tem no total controle, como, por exemplo, o custo da dívida.
O custo da dívida americana, se não tiver corte de juros esse ano, pode chegar em 1,5 trilhões de dólares estimados, né? Se tiver corte, vai ser em torno de 1,2, e sendo que ano passado era 1 trilhão, né? Então, está aumentando exponencialmente o custo com o serviço de dívida nos Estados Unidos, e isso é gasto governamental. Mesmo com o DOGE, todos os cortes que estão sendo feitos lá, ainda assim é uma perspectiva de aumento de gasto lá. Então, notem que o ouro vem performando relativamente ao TLT muito melhor. E quando a gente fala também o ouro versus os estoques, aqui ainda não andou de forma significativa. A gente vê uma linha de suporte forte e uma linha de resistência também muito forte. Então, se houver esse rompimento, provavelmente vai indicar o quê? Um aumento no valor do ouro e uma correção no valor das ações. Então, essa performance relativa é que é muito importante a gente analisar. Então, espera-se, né, nesse momento, um grande ciclo favorável do ouro frente aos estoques. E, ao mesmo tempo que, a gente está falando de todas essas perspectivas, expectativas, notem que as alocações, né, implícitas dos ETFs de ouro, eles estão aqui num patamar muito, muito, muito baixo. Quando a gente compara os ETFs de ouro versus todos os outros ETFs, os ETFs de ouro hoje representam menos de 1,5%. Um patamar muito, muito, muito irrelevante. E se a gente colocar também os gold miners, né, versus equity, então se a gente comparar aí somente equity dos mineradores de ouro versus o restante das ações, né, menos de 0,25%. Então, patamares muito irrelevantes. Se a gente tem que comparar ao longo do histórico, né? Lá no período de 2010, 2011, que foi um momento de um grande bull market no ouro, a gente está vendo aqui um patamar de 8%, né, em todo o capital alocado em ETFs nos Estados Unidos, né, quando a gente fala de tudo, e nos mineradores de ouro, né, em relação às ações, algo próximo a 1,5%. Então, dá para se dizer que o movimento, né, o FOMO, o Fear of Missing Out, toda aquela euforia em relação ao ouro ainda nem começou. E para quem acha que o ouro já andou muito, sim, de fato ele andou, ele está fazendo máxima histórica atrás de máxima histórica, mesmo sem um cenário favorável, que seria um cenário de corte de juros nos Estados Unidos, a gente pode ver que a prata e a platina, ainda comparada com o ouro, que também tem um bom, digamos assim, uma boa correlação, ainda não andaram. Então tem muito ainda que performar esses dois metais. Então, para quem quer montar uma posição em commodities metálicas, tem opções aí muito interessantes na prata e na platina também. E para a gente finalizar, eu sempre trago aí uma curiosidade. A curiosidade do dia é a questão da lira turca, que já foi par do real, já foi uma moeda praticamente equivalente ao real. E notem que de 2020, até um pouquinho antes, 2019 começou esse problema, com um corte de juros basicamente artificial, lá a gente até brinca na mão grande. A gente pode ver que a lira turca começou a perder valor, e o Banco Central não conseguiu mais buscar. Hoje a taxa de juros lá na Turquia é altíssima, algo por volta de 50%, e a lira turca não para de perder valor. Ela já está valendo praticamente 37 lira, né, turca por dólar. Então, isso é um patamar muito, muito, muito deteriorado, e é um reflexo, né, dessas políticas econômicas e fiscais desenfreadas do governo turco. Bom, pessoal, agradeço demais quem ficou até o final da call. Acredito que essa call foi bem bacana e teve várias informações importantes. Se você gostou, se te ajudou, se trouxe alguma reflexão, comenta, deixa o seu like, curte, compartilha, é importante para nós. E também, né, segue o canal, que isso vai te ajudar a deixar mais informado. E segunda-feira, né, sempre de manhã cedo, nesse mesmo horário, a gente está junto aí de novo para mais uma call. Grande abraço e até semana que vem.